Olá meninos e meninas, para quem não me conhece, meu nome é Mariana Mello e eu sou escritora da coluna Polemizando no nosso blog Na Casa dos 20. Bem, vocês devem estar perguntando por que eu estou dando minhas caras por aqui. E a resposta é simples, é porque eu sou muito tagarela. Quem acompanha o blog sabe que os meus textos costumam ser os maiores. Então assim, eu estou tentando ao máximo reduzir o tamanho deles para poder ficar mais agradável para vocês lerem e para mim também, né, escrever. Então eu resolvi fazer um teste essa semana e postar a coluna em formato de vídeo. Eu não prometo que a coluna sempre vai ficar em formato de vídeo, porque isso aqui é mais trabalhoso, não depende só de mim, depende também da aprovação de vocês. Então se você gosta, né, desse formato, deixe seu comentário aqui embaixo, então vai lá na página do blog e comenta e diz que você gostou, e aí eu vou me esforçar para estar fazendo isso aqui mais vezes, ok? Mas agora, vamos pro tópico polêmico da semana: 50 tons de cinza. Bem, esse assunto tá meio manjado da internet, né? Então eu tô meio atrasada de falar sobre ele. Quer dizer, atrasada não, né? Porque uma blogueira, ela não se atrasa. Ela escreve exatamente no momento que ela quer escrever, então... Lembrando que o nosso blog é um blog cristão, então eu vou avaliar o conteúdo do filme e dos livros a partir de uma ótica cristã. Se você não é cristão, provavelmente você não vai compreender o que eu estou falando, pode até se irritar, então é melhor você sair do vídeo enquanto é tempo. Mas se você quer saber mais um pouquinho sobre o que a gente pensa sobre o assunto, continua assistindo aí e dê seu like. Antes que alguém comece com mimimi dizendo: ah, ela nem leu o livro, ela nem viu o filme, realmente eu não vi o filme, mas eu li os livros sim. E antes que alguém comece com outros mimimis dizendo: nossa, ela lê os livros, eu li porque eu trabalho com adolescentes da minha igreja e eu sou do tipo de pessoa que precisa ler para crer no que eu tô lendo. Não foi uma coisa muito boa não, então eu não tô aqui fazendo apologia para você ler, né, o que tá acontecendo lá. Mas você precisa assumir a responsabilidade daquilo que você faz. Então se você for ler, você vai ter que assumir a consequência que vem com isso. Basicamente o livro trata do clichê hollywoodiano, né? Mocinha tapada que se apaixona pelo galã inacessível. É aquele clássico amor improvável, né? Vai aí agora uma lista flash dos livros e dos filmes que tratam sobre isso. Nem todo filme clichê é ruim, né? Eu coloquei uns aí que eu gosto pra caramba, né? Resumindo a ópera, para você entender um pouquinho sobre esse livro, né, essa história dos 50 tons de cinza. A mocinha, Anastasia Steele, tem 21 anos, é virgem, tem um namorado, e ela está em busca do grande amor da vida dela, né, de algo para mudar a vida dela, que é muito sem graça. Os acasos do destino levam a nossa mocinha a entrevistar o grande magnata da cidade, dono de várias empresas, que é o protagonista Christian Grey. Ao se deparar com Christian, acontece o que todo mundo já estava esperando, né, gente? Amor à primeira vista. Só que não era amor que aconteceu. Pronto, basta esse encontro. O Christian, que é protagonista, fica obcecado pela Anastasia e começa a perseguir ela em locais que ela vai, em café, em restaurante. Eu acho que daí dá pra tu entender que o cara não era meio normal não, né, Anastasia? Cá pra nós, né? No decorrer do livro, você vai descobrir que, na verdade, o Christian vem de uma história muito complicada. Ele tinha uma mãe que era prostituta e viciada em drogas, e um padrasto que era o cafetão da mãe dele. Esse padrasto abusava fisicamente do Christian e ele ficou meio traumatizado com isso, né? Ele foi adotado por uma família rica, mas não adiantou muito, ele continuou, né, com aquela coisa de trauma na cabeça, e acabou encontrando depois uma mulher que iniciou ele sexualmente de uma forma muito louca, e isso aí acabou traumatizando o coitado pro resto da vida. As consequências disso tudo vão vir a seguir, né? No primeiro encontro do casal, a Anastasia vai toda meiga, achando que vai ser aquela coisa super romântica, só que ela quebra a cara, né? Logo no início de tudo, o Christian diz logo para o que veio e dá um contrato para Anastasia que se trata sobre sadomasoquismo e masoquismo. É um contrato de dominante e servo, se eu não me engano. É isso aí. E nesse contrato tem escrito detalhadamente o que é que a Anastasia precisa fazer, o que é que o Christian vai fazer. É uma coisa muito bizarra.
Sério mesmo. Com esse contrato, o Christian expõe o que ele realmente quer com ela, né? Que não é um namoro bonitinho e meigo. Ele quer só sexo e sexo bizarro, sem nenhum tipo de envolvimento emocional. Quando a nossa mocinha Anastácia ingenuamente pergunta pro galã, né, se eles vão fazer amor aquela noite, que ela tava toda cheia de coisa, ele fala que ele não faz amor, que ele... reticências, porque eu não vou falar o que ele falou, que é muito tosco. Independente disso, a Anastácia cede aos encantos do galã, né? Bem, então a premissa básica do filme é essa. A Anastácia agora ela fica naquele impasse, ela não sabe se ela continua naquele relacionamento sofredor ou se ela manda o Christian embora, né, e pula fora dessa mente perturbada que ele tem, né? 50 tons de cinza. 50 Shades of Grey. Gente, a única coisa que eu acho massa desse livro é isso, o nome é muito legal, essa sacada, eu gosto dessas coisas. Só isso. Não tem mais história, gente. O filme se resume a isso. Bem, gente, eu não vou entrar nos quesitos técnicos do filme, basta vocês entrarem lá no Google e olhar, né, que vocês vão ver um monte de crítica de gente que manja mesmo de cinema, falando que o filme é uma porcaria, que o livro é uma porcaria. A história é fraca mesmo, a construção de personagens é fraca. Também tem um vídeo da Fabi Bertotti, que ela escreve um pouquinho e fala sobre isso. Então eu vou me focar no lado espiritual da coisa, explicar o porquê que você deve se manter afastado desse filme e porquê que ele está afetando tanto a nossa sociedade. Então vamos lá, vamos ressaltar agora o porquê que você deve manter distância dessa série sem noção. Em primeiro lugar, é por causa do conteúdo, é óbvio. Gente, o nível do livro é terrivelmente baixo. A cada 2 páginas de história tem uma cena maluca de sexo. E envolvendo dor, castigo, ou tortura psicológica, ou então tudo junto. É um negócio muito louco. Eu não assisti o filme ainda, mas eu vi algumas entrevistas de produtores falando que o filme não é tão pesado quanto o livro. Também nem tinha como ele ser pesado que nem o livro, porque, né, senão ia ser pornô, você não ia poder dar dinheiro pro pessoal lá ganhar, cara, eles são espertos. Então eles precisavam reduzir as coisas para poder deixar que os pré-adolescentes, os adolescentes, até homens e mulheres donas de casa fossem ao cinema e desfrutassem daquele amor lindo, né, de Anastácia e Christian. Pleno dia dos namorados, gente, o filme saiu só pra te enganar, cara, não é romântico não. Mas aí você me diz, ah, Mari, eu pulo as partes obscenas do livro, eu pulo as partes obscenas do filme. Então você não assiste nada, porque história que é bom não tem, né? E mesmo que você pule essas partes, o que vai restar é uma história fraca sobre baixa autoestima e sobre más escolhas de 2 jovens. Outro fator, também muito grave, é a linha tênue que a pornografia causa na mente dos jovens entre a fantasia e a realidade. Você pode pesquisar aqui no YouTube mesmo e tem uma série de especialistas que nem são cristãos que afirmam que quando você assiste um conteúdo pornográfico, aquele conteúdo fica preso à sua mente e se livrar dele é muito difícil. Então você precisa correr disso. O risco de levar o conteúdo que você assiste para a sua vida pessoal é muito grande. Você assiste aquilo ali, você entende que aquilo ali não é real, mas a sua mente faz você acreditar que daquele jeito ali que é bom. Então você começa a achar que o que você tem na realidade não é tão bom quanto aquilo que você assistiu. As coisas começam a ficar misturadas, você tá entendendo? Aí vem as frustrações. Para quem já é casado, isso afeta a vida sexual de uma forma muito trágica. E para quem é solteiro, isso pode criar falsas expectativas do que é realmente uma vida sexual saudável. Antigamente, os homens eram os únicos que podiam assistir pornografia, que queriam assistir pornografia. E as mulheres, elas lutavam, elas se reuniam em grupos extremamente radicais contra a pornografia, porque elas acreditavam que a pornografia ela incentivava violência doméstica, agressão física, sem falar da submissão da mulher com relação à sua sexualidade. Só que hoje em dia, essa situação mudou drasticamente. A indústria, né, cinematográfica, ela tem investido muito pesado para poder trazer mais pessoas para poder se envolver com esse tipo de conteúdo. E elas usaram do imã mais fácil para a mente feminina, que é a fantasia. É muito maravilhoso você pensar que o seu amor pode mudar a vida de um cara totalmente traumatizado e complexado, né? Que só de você se entregar completamente por ele, você pode mudar a vida daquela pessoa. Só que não é isso que acontece na realidade. Só quem tem esse poder de ir lá no mais profundo e mudar a personalidade de uma pessoa, mudar o caráter de uma pessoa, é o Espírito Santo. E apesar da gente ter ele habitando em nós, a gente não tem o poder e a autoridade que ele tem.
Só ele pode ir lá no fundo e restaurar cada mazela e consertar tudo aquilo que está quebrado. 50 Tons de Cinza também traz um conteúdo que nunca foi abordado de forma romântica, que é a questão do sadomasoquismo e do masoquismo. Eu não vou entrar no mérito dessas duas questões. Se você tiver curiosidade e um estômago forte para ler essas coisas, pesquise aí, você vai ver cada coisa absurda, assim, que você não tem nem noção. O conteúdo do livro é muito romanceado, ele traz essa questão como se fosse uma coisa muito bonita de se ver e até moldável. O conteúdo do sadomasoquismo e do masoquismo é muito maior do que o que está relatado ali e pode ter consequências gravíssimas na realidade. Gente, basta vocês procurarem uma penca de países, notícias e mais notícias de casos de mulheres que foram agredidas sexualmente, ou até mesmo marido e mulher que tentaram reproduzir cenas do livro ou do filme e acabaram se machucando feio. Sem falar das notícias bizarras que a gente tem aqui no Brasil também, né? De mulheres se masturbando dentro do cinema, de homem traindo esposa dentro do cinema, uma confusão. Todo dia chega uma notícia diferente e bizarra. E o povo só faz achar graça. Vocês têm noção da gravidade disso? Não adianta dizer que é loucura, que a gente está procurando coisa onde não tem. Tá aí, é só vocês olharem com atenção, em jornais, em tudo. Né? As pessoas têm uma mania de não querer ver aquilo que está acontecendo na realidade. E eu estou ficando cada vez mais chocada com as notícias que eu recebo. Voltando para o livro, a gente pode ver dois exemplos de pessoas traumatizadas, né, e incompletas. Temos a Anastácia, que é uma jovem com a descrição física atraente, mas que tem a autoestima enterrada no subsolo do fundo do poço. Né? Ela é suscetível a qualquer tipo de abordagem carinhosa de qualquer pessoa que demonstre um interesse mínimo nela. A insegurança e a deturpação da nossa autoimagem é o maior perigo para qualquer pessoa. A gente fica muito vulnerável quando a gente junta essas duas características. Quando você não tem certeza de quem você é em Cristo, quando você precisa da afirmação de uma outra pessoa para poder reafirmar aquilo que você já é, nada faz sentido, nada importa, porque tudo é para outra pessoa, você não existe. A gente tem também o Christian, que aparece, né, assim como um galã super perfeito, né? Só que é tão complexado e perdido quanto a Anastácia. É um rapaz que passou por coisas muito terríveis quando criança, teve uma oportunidade de poder reconstruir a sua vida, mas preferiu ficar preso ao seu passado degradante. Um menino que antes foi explorado para poder satisfazer os desejos de uma outra pessoa, agora consegue dar o troco e quer se sentir no controle de qualquer jeito. Eu realmente não sei de qual dos dois personagens eu tenho mais pena. E pena, principalmente, porque eles realmente acreditam que o relacionamento deles pode dar certo. Porque, na verdade, o defeito de um está enchendo aquilo de defeito do outro também. Então eles estão numa relação simbiótica muito louca. E realmente eles acreditam que aquilo ali é o melhor para eles. A Anastácia precisa de alguém que a ame incondicionalmente, independente do que essa pessoa coloque para ela. E o Christian precisa de alguém para poder segurar, né? Botar na rédea. É aquela sensação básica de completude que é baseada em algo destrutivo. Você conhece pessoas assim à sua volta? Eu conheço. Só o poder transformador de Jesus Cristo pode mudar por completo aquilo de pior que uma pessoa tem. Só Ele pode preencher o seu quebra-cabeça. Você nunca vai se sentir completo esperando que outra pessoa te complete. Você só vai se sentir completo de verdade quando permitir que o Senhor te complete por inteiro. Só Ele pode te completar de verdade. Então, quando você achar uma outra pessoa, alguém que Ele enviou para você, essa pessoa só vai te acrescentar aquilo que você já tem. Então, ela vai te transbordar de amor e de verdade. O final da Anastácia e do Christian já foi escrito pela autora. É um final feliz, aparentemente feliz. Mas também é um final mentiroso. A gente sabe que essa realidade não existe e que um relacionamento assim ele pode ser destrutivo. Mas o final do seu relacionamento só você pode escrever. Para finalizar, eu quero aqui deixar a indicação de um livro. Esse livro foi até comentado por uma das nossas leitoras lá do blog. Valeu, Jéssica, por dar a indicação lá e deixar seu vídeo nos comentários. Que é o livro A Ilusão dos 50 Tons, da Shannon Etride. Não sei como é que fala o nome dela. A Shannon, ela é autora de vários livros de relacionamento. E ela tem um ministério de aconselhamento para mulheres e homens que procuram e desejam um relacionamento saudável. E ela escreveu esse livro aqui, A Ilusão dos 50 Tons.
Gente, eu vi esse livro na livraria e eu comecei a ler e lá mesmo eu li uns 4, 5 capítulos. É um livro muito bom que destrincha os fetiches sexuais não só na perspectiva cristã, mas também numa perspectiva psicológica. E eu acho que é por isso que eu gostei tanto dele. Esse livro ele vai te ajudar a entender melhor se todos os fetiches sexuais são pecaminosos, até que ponto pode chegar um fetiche sexual, como eles podem interferir em um casamento e qual o papel dos 50 tons de cinza nisso tudo. É um livro muito bom e eu indico mesmo essa leitura para você se você quer aprofundar seu conhecimento sobre isso. Bem, pessoal, eu vou terminar por aqui. Infelizmente não dá pra gente aprofundar muito sobre o conteúdo, senão o vídeo vai ficar muito grande. E eu quero que vocês assistam até o final. Então, se você ficou com dúvida de alguma coisa, se você ainda tem curiosidade sobre algum outro tema, ou então quer fazer alguma pergunta pra mim, pode ir lá na página do blog, eu sempre vejo todas as postagens. E você também pode comentar aqui embaixo, deixa seu like e diz se você gostou desse novo formato. Que Deus abençoe vocês e até o próximo Polemizando.